Olá, povo querido, graças a Deus, queridos irmãos, paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Queridos, eu acabei de chegar do monte, como você pode ver, está até despenteado aqui, mas não importa o topete. O que importa é a mensagem que Deus tem no seu coração. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, você que ouve, você vai perceber aqui o cuidado que devemos ter ou como devemos ser cauteloso ou vigilante quando algo nos falta. Porque quando nos falta algo, independente do que seja, é ali onde o adversário ele vai tentar se aproximar para sugerir algo àquele alguém naquilo em que aquele alguém está faltando. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Eu serei objetivo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 2, aonde diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus é levado ao deserto. Como eu disse, eu serei breve. Ele foi levado ao deserto. E naquele deserto, isso após o batismo, quando ele entra no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois dos 40 dias, ele teve fome. E quando ele teve fome, se ele teve fome, ora, a Bíblia está dando indicação de que ele teve uma necessidade. Quem na vida não passa por determinada necessidade em algo, todos nós, não é que não tenha, mas às vezes momentaneamente, vai haver momento que a gente vai querer algo, naquele momento você não vai ter. Pode ser que você tenha depois, mas naquele momento às vezes não vai ter. Então foi uma necessidade que Jesus teve. E mesmo que momentânea, nesse intervalo, enquanto ele estava precisando de algo, o tentador aproximou para sugerir algo a quem? A Jesus Cristo. Sugeriu que ele mandasse que as pedras se transformassem em pão. Percebe? O tentador está tentando fazer com que Jesus se prostre para ele. Por isso eu pedi que você prestasse bem atenção nesta mensagem e você vai ver que tem muitas pessoas, é doloroso o que vou falar aqui, mas acredite em você, há muitas pessoas que não estão percebendo, não têm se dado conta, mas infelizmente há muitas pessoas que estão na presença de Deus, é verdade, mas está se prostrando para o adversário e não está percebendo. Por que eu digo isso? Por conta dessa mensagem, percebe? Na hora que faltou algo a Jesus, ele se aproximou e sugeriu algo, que Jesus transformasse as pedras em pães. Ou seja, se Jesus fizesse o que o tentador sugeriu, estaria se sujeitando ao adversário. Ou seja, estaria se prostrando para ele, como você vai ver aqui no final da mensagem. Mas quando o tentador sugere, manda que as pedras se transformem em pães, Jesus olha para ele e usa a própria palavra, dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o tentador não se conforma, porque de primeiro instante ele não conseguiu com Jesus o que queria. O tentador pensou: eu vou tentar mais uma vez. Aí a Bíblia aqui a seguir vai dizer que ele pegou Jesus, levou no cima do templo, lá em cima, no cume do templo, como você preferir, e sugeriu que Jesus se lançasse. Porque se Jesus se lançasse, lá embaixo, os anjos o guardariam para que ele não tropeçasse em algo. Veja, primeira tentativa, que ele mandasse que as pedras se transformassem em pães. Ou seja, ele está tentando fazer Jesus se prostrar para ele. Não conseguiu na primeira tentativa. O tentador pensou: eu vou tentar a segunda. Levou o cume do templo e mandou que ele se lançasse, que os anjos iam pegar lá embaixo. Quantas pessoas o tentador sugere algo e a pessoa se lança? Mente, é só uma vez. É só uma vez, ninguém está vendo. É só para você livrar a tua pele. A pessoa vai lá e entra no que o adversário sugere. Cai na mentira. Está se prostrando. Você vai ver aqui que está se prostrando. O tentador sugere a algumas pessoas: não, você não precisa ir para a igreja hoje. Vai para o pagode. Vai para o aniversário. Aí a pessoa pensa assim: sabe de uma coisa? Amanhã eu vou para a igreja. Hoje eu vou comer o bolo de cenoura. Eu não vou para a igreja hoje. Aí amanhã, como ela pegou a isca hoje, se prostrou hoje para o aniversário, amanhã ele vai criar uma outra situação para aquela pessoa não ir para a igreja de novo. Aquela pessoa vai tornar se prostrar para ele, porque ele vai sugerindo. Aí vai haver um motivo dentro de casa que ela pode sentar, conversar,
através do diálogo, da compreensão. Muitas vezes o marido com a esposa com o marido, o pai com o filho, a mãe com a filha. Ela vai sair do espírito, vai sair do salto, ela vai rodar baiana, ela vai dar aquela panela na cabeça, ela vai quebrar, ela vai gritar, ela vai dar pirueta dentro de casa, ela vai dar cabada de vassoura num bocado de gente. A troco de nada. O diabo sugeriu, e a pessoa pensou, não, eu vou bater, eu vou espancar. Vou beber a cachaçinha só dessa vez. Ninguém está vendo. O adversário sugere. Aí a pessoa pensa, sabe de uma coisa? A cerveja está geladinha, eu vou beber, está um calor. Aí a pessoa pensa assim, ninguém está vendo, só dessa vez. Aí amanhã vai bater o vício de novo, que ela bebeu hoje. Deixou uma porta aberta. Aí amanhã o tentador vai tornar a sugerir. Não é casado. Aí o tentador vai dizer assim, não, você já ama, para que casar? Porque quer que a pessoa permaneça no pecado, a pessoa não vai casar. Vai insistir naquilo dali. E o adversário vai sugerir, a pessoa vai deixando se levar. Não precisa dar o dízimo, dá o dinheiro para o pastor. Aí o adversário vai sugerir, porque ele quer que as pessoas fiquem debaixo de maldição, porque quando você não é fiel, está debaixo de maldição. O adversário sugere que a pessoa não precisa obedecer a Deus. Para que obedecer isso? Para que obedecer naquilo? E a pessoa vai deixando se levar por aquilo. O adversário sugerindo, a pessoa deixando se levar. E as coisas vai dando errado, a pessoa nem percebe, porque está se sujeitando ao adversário, prostrando para ele, como tentou com Jesus. Tentou a primeira vez, manda as pedras se transformar em pão, não conseguiu. Levou o cômodo do templo, mandou que se lançasse para os anjos e aguardar lá embaixo. Jesus usou a palavra que a seguir, a Bíblia diz que Jesus respondeu. No versículo de número 8. Levou ainda o diabo, no final do 7, aliás, perdão, onde Jesus respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No final do versículo 7, quando o diabo sugeriu que ele se lançasse de alto a baixo do cume do templo. Agora o adversário leva ele a um monte muito alto e tenta a terceira vez, sugere a terceira vez a Jesus. Na terceira vez ele não conseguiu de novo. E quando o adversário aqui na terceira vez não vai conseguir com Jesus, na terceira tentativa, ou na terceira vez que ele sugeriu, você vai perceber que o próprio adversário aqui vai se entregar. O próprio adversário aqui vai se render. E ele vai aqui se entregando mostrar que desde a primeira tentativa, ele estava fazendo com que Jesus se prostrasse. Mas não conseguiu com Jesus o que queria. No versículo 9. E lhes disse, no 8 aliás, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Quando é que alguém se prostra para o adversário? Sabe quando? Quando alguém desobedece a Deus. Porque quando alguém desobedece, significa que está discordando da palavra, que foi isso que ele tentou fazer com que Jesus fizesse. Ele tentou fazer com que Jesus ficasse contra a palavra e fizesse o que ele estava sugerindo. Porque se Jesus fizesse, Jesus estaria se prostrando. Mas como Jesus não fez, ele tenta com as pessoas e muita gente cai. Quando ele tentou pela terceira vez, Jesus repreendeu dizendo, no versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Uma vez que ele tentou a terceira vez. E ao não conseguir na terceira vez, no versículo 9, o próprio diabo aqui revelou qual era o plano que ele tinha para Jesus desde a primeira tentativa, tentando fazer com que Jesus se prostrasse para ele. Como Jesus não se prostrou, ele revelou o plano dele qual que era fazer com que Jesus se prostrasse. No 9, tudo isso eu te darei se prostrando me adorares. Na terceira tentativa, o adversário está revelando qual era o plano que ele tinha. Porque ele não conseguiu, então por ele não conseguir, ele revelou. Então, como eu falava, quando é que alguém está se prostrando para o adversário? Quando alguém desobedece a Deus. Porque se alguém desobedece a Deus, ora, se está desobedecendo, significa que aquele alguém discorda da palavra. E se aquele alguém discorda da palavra, significa que está aceitando o que o adversário está sugerindo. E se está aceitando o que o adversário está sugerindo, está se prostrando para ele. Foi o que ele fez. Sugeriu a Jesus, tentando fazer com que Jesus para ele se prostrasse. Não, você pode ir para o forró. Deus não é tudo isso que falam, não. Você pode andar em mãos de companhia. Deus não é tudo isso. Você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. É isso que o adversário sugere. E muitas pessoas estão se prostrando para ele. Não, pode andar no adultério, não tem problema. Pode trair a esposa, pode trair o marido.
E as pessoas pensam assim, não, ninguém está vendo mesmo, ninguém precisa saber. Deus não vai me condenar por isso, ele veio para me livrar da condenação, por que Deus vai te condenar? É isso que o adversário vai sugerir. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Tomara que não. Aliás, tem pessoas me ouvindo que só se prostram para Deus, é para mais ninguém, eu sei disso. Mas há muitas pessoas me ouvindo que está na presença de Deus, mas está se prostrando para o adversário e acha que é para Deus que está se prostrando. Que ao ouvir essa mensagem, você possa fazer uma reflexão da sua própria vida e se perguntar se você não está deixando se levar por aquilo que o adversário está te sugerindo. Porque tem muitas pessoas dando mau testemunho, mau exemplo, escândalo, andando como bem quer. Sabe o que é isso? Está indo por aquilo que o adversário está sugerindo. Está se prostrando para ele e acha que está se prostrando para Deus. Assim tem membro. Pessoas que estão cantando no altar. Pessoas que estão pregando. Obreiro, bispo. Isso aqui é uma palavra pastoral que salva a vida. E se todos que eu vou vir trazer para si como exemplo, muita coisa na sua vida pode mudar para melhor. Desde que você se coloque em prática. Só se prostre para Deus e para mais ninguém. Tentou com Jesus 3 vezes. Como ele não conseguiu na terceira vez, ele próprio adversário revelou qual era o plano que ele tinha. Desde a primeira tentativa, estava tentando fazer com que Jesus se prostrasse para ele. Como ele não conseguiu nas 3 tentativas, na terceira ele revelou, se prostrando me adorares, te darei todo esse reino. Como ele não conseguiu fazer com que Jesus ficasse contra a própria palavra, o próprio adversário revelou qual era o plano dele. Ou seja, cada vez que alguém desobedece, significa está contra a palavra, discordar da palavra. Se discorda, significa que está aceitando o que o adversário está sugerindo. E se está aceitando o que o adversário está sugerindo, significa que está se prostrando. Cuidado com a desobediência. A desobediência é se prostrar para o adversário. Tá bom? Que você possa refletir nisso. E se perguntar, espero que não, se você não está se prostrando para o adversário e acha que é para Deus que está se prostrando. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.